Olá, começando mais um Beneficência na TV. No programa de hoje vamos falar sobre uma doença autoimune de causa desconhecida, mas que tem sido foco de estudos no mundo todo, o que faz com que tenha uma evolução na qualidade de vida de portadores de esclerose múltipla. No programa de hoje, então, eu converso com a neurologista Rosana Ferreira. Vamos falar sobre a esclerose múltipla e você vai conhecer a história da Elizabeth, uma paratleta que é portadora de esclerose múltipla. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Agosto laranja, mês de prevenção, de conscientização, na verdade, da esclerose múltipla. E hoje eu tenho duas convidadas super especiais. Uma que é portadora de esclerose múltipla e é uma atleta paralímpica. Foi considerada a melhor atleta no mundo já, né? Ou no Brasil. Ela vai contar pra gente, que é a Elizabeth Gomes. E também ela que é neurologista, que é do CATEM, doutora Rosana Ferreira. Além de ser uma excelente médica, minha amiga. Tudo bom? Tudo bom, Cris? Como é que tá? Que prazer estar aqui com você de novo. Mas pra gente começar, esse mês é um mês de conscientização de esclerose múltipla. O que vem a ser a esclerose múltipla, Rosana? A esclerose múltipla é uma doença desmelinizante, autoimune, onde o sistema imunológico da pessoa ataca a mielina e produz placas inflamatórias nessa mielina. E onde tem essas placas, a função neurológica daquela região pode estar afetada quando essas placas se agudizam. Então, a pessoa pode apresentar dificuldade da fala, dificuldade de movimento, formigamentos, desequilíbrios, tonturas, dificuldade para engolir, dificuldade para enxergar, canseira, uma fadiga sem sentido. São uma série de sinais neurológicos que vão estar relacionados a onde essas placas inflamatórias estiverem presentes. Agora, é uma doença, ela é autoimune e é difícil o diagnóstico, Rosana? É um diagnóstico delicado. O que acontece é que é fundamental que a pessoa procure um neurologista que seja especialista em neuroimunologia. Na verdade, um neurologista inicialmente que vai encaminhar a um neuroimunologista. O que acontece? Por ser uma doença autoimune e por ser uma doença do sistema nervoso central, como um todo, ela apresenta múltiplas facetas. Então, a gente tem que fazer um exame neurológico bastante apurado, a gente tem que utilizar um exame de imagem específico, que é a ressonância magnética, que a gente pede do neuroeixo, então a gente pede do encéfalo, da medula cervical, da medula dorsal e da lombar, para ver cone medular. A gente verifica com exames de sangue também algumas variedades, algumas variações. Algumas vezes a gente se utiliza de eletroneuromiografia, outra vez de potenciais evocados. Então, são uma série de exames, mais o exame neurológico, mais a junção da história clínica do paciente, que ela tem um curso, a doença, que ela evolui de uma maneira que a gente diz que evolui em surtos, a esclerose múltipla. Uma delas, que é a esclerose múltipla mais benigna, que é a remitente recorrente. O indivíduo está bem, aí tem o surto, que é o acometimento de uma dessas funções neurológicas, ele fica por um período com esse quadro, aí a gente trata e isso tem uma remissão, ele fica bom novamente. Essa é a remitente recorrente, que é um dos tipos. Tem a primariamente progressiva, que o indivíduo não tem surtos, mas vai piorando sem a presença de surtos, e tem a secundariamente progressiva, que é onde ele tem a remitente recorrente e alguns anos depois ele pode se transformar em secundariamente progressiva, que é quando ele apresenta uma piora sem surtos, é uma piora progressiva. Ele tem aquela sequela dele e ela vai piorando sem ter uma piora com melhora, ela simplesmente vai apresentando a piora. Agora, você comentou que tonturas, às vezes, pode causar problemas na visão. Então, ela pode ser confundida com outras doenças. Ninguém vai, eu estou com uma tontura, eu tive um formigamento, já vou direto procurar um neurologista porque pode ser uma esclerose. Eu acho que todo mundo pensa em várias patologias, menos a esclerose múltipla. Como é que é feito esse diagnóstico? Porque você acaba passando por vários médicos, né, Rosa? Exato. Isso é um grande problema que o portador da esclerose múltipla tem, e que a gente verifica isso no dia a dia do consultório, porque o paciente, quando chega até nós, finalmente chega até nós, ele tem um histórico de passagens, assim, por exemplo, você está em casa, ela também pode cursar com dores de cintura, dores na cintura
escapular ou dores no quadril, por exemplo. Você tem uma dor grande no quadril, um formigamento na perna. Você não vai pensar direto no neurologista, você vai no ortopedista. O ortopedista, por sua vez, vai fazer o papel dele. Vai afastar as doenças que estão relacionadas ao universo da ortopedia. Aí, como aquilo é autolimitado, aquele surto, quando passa, tratou, por exemplo, um exemplo hipotético, foi a coluna, melhorou, legal, ótimo. Vai para casa. Aí depois você tem o embaçamento visual, você vai no oftalmologista. Se simplesmente, até que você consiga a consulta, esse embaçamento passou e você não tem nada, você não tem nenhum embaçamento, você só tem uma dor retroorbitária atrás do olho, e isso passa até que você chegue e ele examine, também vai. Você tem um desequilíbrio, uma tontura, você vai no otorrino, olha, será que eu estou com labirintite? Então, tanto que nós temos um projeto muito interessante, que a gente já fez em parceria com alguns laboratórios que nos apoiaram disso, que é ministrar aulas para outras especialidades médicas. Então, fizemos isso com ginecologistas, porque o ginecologista é o grande médico da mulher. E a esclerose múltipla é uma doença que acomete mais mulheres do que homens. Eu ia perguntar isso, se ela acomete mais as mulheres. Mais mulheres, são 4 mulheres para cada homem acometido. Algum motivo especial? As doenças autoimunes são assim. As mulheres têm uma maior probabilidade de apresentar doença autoimune. Então, como o ginecologista é um grande médico da mulher, porque você vai mais ao ginecologista rotineiramente, então a gente fez esse projeto piloto com um grupo de ginecologistas. Depois nós fizemos com oftalmologistas, já fizemos com ortopedistas, fizemos com otorrino, e a resposta é muito boa, porque eles começaram a mandar para nós, e como eles são formadores de residentes, esses residentes também tiveram essa cultura e começaram a mandar isso para nós. Então, quando eles recebem pacientes, o perfil do paciente de esclerose múltipla são mais comumente, o perfil mais comumente, pacientes jovens, de 15 a 35 anos, mais comumente nessa faixa de 20 a 35, mulheres, e que apresentam esses acometimentos multifatoriais aí. O quadro da esclerose múltipla, o surto, ele dura mais que 24 horas e pode perdurar por semanas ou meses. Então, foi mais que 24 horas e ficou mais que uma semana ou mesmo, mas depois ele sai do nada, você já tem que levantar a anteninha para pensar na esclerose múltipla. Uma suspeita. Exatamente. Agora, a Elizabeth, ela é portadora já, ela que já trabalhou na Guarda Civil, municipal, né? Você já era atleta. E aí, em 93, você foi diagnosticada com esclerose múltipla, mas parece que o teu diagnóstico foi demorado. Sim, boa tarde. Ele foi um pouco tardio, né? Foi em 1993 e havia suspeitas, né, de várias patologias, como Guillain-Barré, até AVC. Então, eu passei, né, por muitos médicos aqui em Santos, né, até chegar na minha anja, né? E foi quando foi diagnosticado, né, a esclerose múltipla. Então, em 2000, foi em 2000. E então, foi um pouco tardio, né? Onde eu fiquei, né, com as sequelas, onde eu vim ficar paraplégica devido aos surtos, né, que não se tratava, né, anteriormente quando eu tinha os surtos, ninguém sabia, então foi se instalando as sequelas e piorando. Eu comecei a andar com as bengalas canadenses e até o último surto que um dos últimos surtos que eu tive que me deixou paraplégica. Como é que foi para você receber um diagnóstico de que porque você tinha uma tua carreira, você já era atleta, de repente você receber esse diagnóstico, não está podendo mais andar, ficar dependente de uma cadeira de rodas, a vida da pessoa muda completamente. Como é que foi para você isso? Desde os meus 14 anos, né, eu fui jogadora de vôlei, então minha vida sempre foi esporte, minha profissão, né, da Guarda Municipal aqui de Santos, eu sou hoje da reserva. E para mim foi assim a morte, quando eu recebi a notícia e ter ficado, né, nas condições, né, com a deficiência. Para mim, eu entrei em depressão, eu não queria mais viver, mas foi quando eu conheci o esporte paralímpico, em 96, né? Numa ida à fisioterapia,
o motorista do ônibus pediu que eu tirasse a carteirinha do ônibus para mim poder não pagar mais passagens, né, já que eu ocupava o transporte público por ser deficiente. E lá fui eu ao Conselho Municipal do Deficiente, no CONDEF, onde eu conheci as pessoas do esporte, né, e uma delas foi a Célia Regina, que me convidou para jogar o basquete sobre rodas. E foi aí que a minha vida voltou, a minha vontade, minha autoestima. E daí começou a minha carreira no esporte paralímpico, no basquete. E depois eu vim para o atletismo, onde estou hoje, né? Com grandes feitos. E assim, e no momento, isso em 2003, quando eu tive o quadro de tetraplegia e perdi quase que minha visão, foi um surto. Graças a Deus eu tive uma médica, uma irmã, que eu falo que me deu a vida de novo, me deu o meu enxergar e meus movimentos para que todos esses feitos hoje eu possa estar desfrutando, né, no esporte paralímpico, juntamente também com a minha treinadora Rosiane Farias. Então, elas são primordial na minha vida. E a Beth, assim, ela representa o Brasil praticamente no mundo inteiro, né? Você já tem uma vaga para Pequim 2021. Tóquio. Pequim eu já fui. Pequim ela foi. Pequim você já teve, você vai para Tóquio, é verdade. Você já está com uma vaga garantida, representando o Brasil ano que vem. Isso, desde o ano passado, eu já conquistei o índice, a vaga para Tóquio, né? Infelizmente ou felizmente, nós tivemos que adiar, né, a nossa ida a Tóquio, as Paralimpíadas e Olimpíadas, mas eu acho que o momento foi bem decidido, né, de ter adiado, porque nós íamos lidar com muitas vidas, não só do Brasil, do mundo todo. Então, a minha vaga está lá para Tóquio. Foi um grande feito em 2019 na minha vida, onde eu conquistei os Jogos Parapan-Americanos, o bicampeonato, fui campeã mundial em Dubai, com um recorde mundial, e fui eleita a melhor atleta do ano de 2019 pelo Comitê Brasileiro, onde eu recebi todas as honrarias. Eu já tive a oportunidade de ir na casa da Beth. A Beth, ela tem o carro próprio, ela faz tudo dentro da casa dela, ela dirige o carro dela. Então, assim, uma vida praticamente normal, totalmente livre, autossuficiente. Mas, Rosana, ela comentou que ela perdeu o chão, que ela ficou com depressão. Primeiro impacto, a primeira reação da pessoa quando recebe um diagnóstico de esclerose múltipla, ainda para ela quase como uma sentença de morte, achando que vai acabar, eu vou morrer. É essa ainda a sensação que a pessoa tem? Eu acho assim, a Beth teve um diagnóstico há 20 anos atrás, né? Hoje nós estamos vivendo um momento da esclerose múltipla, graças a Deus, onde nós temos um boom de medicações novas que inclusive dão outro norte para a doença. Você tem hoje medicações mais agressivas inicialmente, que fazem com que a evolução da doença seja melhor. Então, a gente vê que pacientes que foram diagnosticados mais precocemente há mais tempo atrás, esses pacientes acabaram por se sequelarem mais, porque o universo de medicações que a gente tinha era muito limitado. Então, se o indivíduo tivesse o azar, como foi o da Beth, que não foi diagnosticada, a Beth ficou anos sendo tratada como outras coisas que não a esclerose múltipla. Então, se primeiro tivesse o azar, inicialmente assim, só a ressonância magnética vê lesão de esclerose múltipla. Então, lá atrás, quem teve há mais de 25 anos a esclerose múltipla, sequelou. Porque nem sabia com certeza que era esclerose múltipla. Não tinha nem tratamento específico. Hoje, quando você dá o diagnóstico para um paciente, obviamente qualquer diagnóstico neurológico, que seja um diagnóstico que você já passe para o paciente, no momento nós não temos, por ser autoimune, nós não temos cura. Mas nós temos medicações que te dão uma qualidade de vida, que controlam a evolução da doença muito bem. Hoje, o impacto é menor. É lógico que quando você recebe, eu observo isso no meu consultório, é óbvio, o receber o diagnóstico é ruim, porém, a gente dando essa informação de que hoje nós temos medicações que mudaram por completo o curso da doença,
Isso é sensacional. Para nós, enquanto médicos, eu vinha comentando com a Beth isso em relação a uma paciente minha, que tem 12 anos de idade, uma esclerose múltipla extremamente grave. 12 anos? 12 anos de idade, extremamente agressiva, que ela teve uma melhora de outubro para cá, quando nós entramos com a medicação para ela. Tão brilhante, tão maravilhosa, eu falei isso hoje com a Beth, vinha falando agora no carro. Que nossa, que é uma satisfação. Eu falei com o pai dela agora, de manhã, tal, é sensacional. Então, ou seja, mudou. Se esta menina tem essa esclerose múltipla há 20 anos atrás, a evolução seria bem diferente. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco eu continuo conversando aqui com a doutora Rosana Ferreira e com a Beth sobre esclerose múltipla. Eu volto já. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. De volta com Beneficência na TV, hoje falando sobre esclerose múltipla. Nós estamos num cenário diferente, nós estamos aqui no Restaurante Ibéricos. Aliás, eu quero agradecer ao Dr. Guinness e ao Luiz que cederam para a gente esse espaço aqui, lindo, para a gente estar fazendo essa entrevista. Rosana, no bloco anterior a gente falou sobre o diagnóstico, da qualidade de vida. A Beth tem uma vida totalmente normal. Feito o diagnóstico, o tratamento começa imediatamente? Imediatamente, isso é fundamental. Esclerose múltipla diagnosticada tem que ser esclerose múltipla tratada. A esclerose múltipla é uma doença degenerativa, progressiva, que só com o tratamento a gente consegue segurar. Então, assim, mas só tem poucas lesões, vamos esperar um pouquinho mais, está tão bem, está tendo tão pouco surto, só teve um surto no ano. Não, ela é uma doença autoimune. O sistema imunológico do indivíduo fica agredindo a mielina e fazendo placas inflamatórias. Existe uma cascata imunológica envolvida nisso, que você não consegue brecar. Então você tem que entrar com a medicação imediatamente após o diagnóstico. Assim, diagnosticou, tratou. A pessoa, acho que quem está em casa deve estar perguntando, mas recebeu um diagnóstico de esclerose múltipla, vai morrer de esclerose múltipla? Não, esclerose múltipla não mata. Você morre com ela, mas não morre dela. Eu costumo dizer grosseiramente assim. Até o presente momento, infelizmente, nós não temos cura para as doenças autoimunes como um todo, inclusive a esclerose múltipla. Mas a gente tem esses tratamentos todos que eu falei no bloco anterior, que são maravilhosos. Hoje a gente tem uma resposta muito boa mesmo. E você dá uma qualidade de vida para as pessoas. Então nós temos hoje portadores de esclerose múltipla, nós temos médicos, nós temos pintores, nós temos construtores, nós temos pedreiros, nós temos professores, nós temos radialistas, nós temos apresentadores, temos atores. Quer dizer, tem portadores de esclerose múltipla em todo o universo de trabalho e que trabalham perfeitamente, psicólogos, todo que é jeito. Então, recepcionistas, de todos os jeitos. Então, você tem uma qualidade de vida com o tratamento que te dá uma autonomia. E assim, você tem que entender que, acho que em relação a tudo na vida, né? Não é uma coisa fácil você receber um diagnóstico de você ter uma doença crônica, grave, degenerativa e progressiva. Porém, você pode fazer disso, eu sempre uso muito a Beth como exemplo. Lá no CATEM, eu sou coordenadora do CATEM, que é o Centro de Atendimento e Tratamento de Esclerose Múltipla aqui de Santos. E a Beth vai comigo, a Beth vai voluntariamente, está sempre presente, ela me auxilia lá nas coisas que eu faço. E funciona assim, toda vez que eu dou o diagnóstico, eu chamo a Beth na sala. E ela dá o testemunho dela, e nós usamos ela como exemplo, porque assim, ela poderia usar a esclerose múltipla dela como uma corrente, arrastar essa corrente a vida inteira e ser a coitadinha, vamos usar um termo bem grosseiro, chulo, a coitadinha aleijada da esclerose múltipla, sabe? Que fica, eu estou em casa, coitadinha de mim, ou fazer o que ela fez. Quando ela foi pegar o papel para conseguir uma liberação para condução, falaram do esporte paralímpico, peraí, eu gosto de esporte, vou lá. Essa menina faz tudo, ela limpa a casa, ela pega... Hoje ela tem o carro, mas quando ela não tinha o carro, ela pegava ônibus.
e roda a cidade, faz a coisa toda. A Beth está comigo, eu não encosto nela para fazer nada. Não fico, vou subir, vai acontecer. Ela vai andando, eu vou andando, nós vamos conversando, sabe? Assim, a Beth hoje, além de minha paciente, é minha amiga, minha irmã, frequenta a minha casa. É uma pessoa do meu convívio particular, primordial, minha irmã minha mesmo. E assim, eu vejo isso nos meus outros pacientes, você tem que ter uma postura positiva em relação à coisa. Né? Em relação qualquer a tudo, tipo de em relação doença, a qualquer né, tipo de coisa pesada na vida. Levar positivamente isso. Beth, como que é teu dia a dia? Porque eu sei que às vezes a gente tem que ligar para a Beth para ver se ela pode dar entrevista, não sei. Porque assim, a Beth não para, ela viaja, ela treina. Você tem treinamentos diários. Como é que é a tua rotina? Conta um pouquinho. Então, minha rotina é bem louca, né? Assim, eu sei que é. Né, eu amo o que eu faço, então o esporte é minha vida, é meu ar, que eu respiro. Então, minha rotina é acordar, tomar meu café da manhã, ir para o primeiro período de treino, vou à academia. Segundo período de treino, vou para o clube treinar no campo, os lançamentos, parte técnica, né? Quando há também, às vezes, o terceiro período de treino, que é a parte aeróbica em casa, né? Onde eu tenho a handbike, que eu pedalo, né? Só com as mãos. Então, meu ritmo de vida é esse, treinar para competir, viajar. Lógico que nós temos que ter um momento na vida de um lazer, porque senão ninguém aguenta, né? Então, a minha vida diária é essa, né? De estar viajando com a minha associação Fast Wheels. Meu treinamento é de segunda a sábado, se precisar domingo também eu treino. Né? A minha equipe Fast Wheels, quando estou viajando em campeonatos nacionais, ou se não, o Comitê Paralímpico Brasileiro, nas viagens internacionais, com a convocação com a seleção. Então, a minha vida é em torno, assim, hoje do esporte, né? Eu vivo o esporte e também, lógico, da minha associação, nossa Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla, a ALSAPEM, do qual eu sou vice-presidente, na gestão da presidente Ana Bernarda, né? Então, minha vida é assim, é aqui, ali. Agora, a doutora Rosana, ela comentou que existem alguns surtos, né? Alguns pacientes, mesmo em tratamento, eles podem vir a ter algum surto. Quando foi teu último surto? O último surto mesmo que me deixou com a sequela do lado esquerdo, né, do membro superior, foi em 2017. Podemos fazer um comentário a respeito? Abrir um parêntese? Claro. A Beth tem duas coisas muito interessantes, que é muito bom. Claro que ela é uma atleta de alta performance, é diferente. Mas é extremamente importante trabalhar a musculatura, fazer o exercício físico. Eu falo isso para todos os meus pacientes com esclerose múltipla, porque a Beth, costumeiramente, ela tem surtos menores, que ela faz o seguinte comentário comigo, ela fala, será que eu não estou em surto? Por quê? Porque eu não estou conseguindo levantar 70 quilos de peso, por exemplo. Eu falo assim, que bom, que interessante, né? Eu só consegui hoje 60, 55, então, ou seja, quando ela tem o acometimento de força, por exemplo, o dela é muito menor, porque ela tem um trabalho muscular tão importante que faz com que esse acometimento seja menor. Então, é importante isso, que o paciente trabalhe. Eu falo para eles fazerem musculação, para fazerem pilates, que trabalha bastante a musculação, a respiração, alongamento. Não precisa fazer feito ela que treina 6 a 8 horas por dia de segunda a sábado e pré-campeonato, ela faz inclusive de 4 a 6 horas no domingo. É uma outra coisa, ela é uma atleta de alta performance, mas pelo menos 3 vezes na semana o portador treinar, fazer uma academia, fazer um exercício físico, é fundamental para, quando ele seja acometido com o surto, ele ter uma apresentação branda. E a Beth infelizmente ela teve um último surto, que ela acabou ficando com uma das mãos em garra, mas por uma malcriação dela, porque ela estava pré-campeonato, a gente queria pulsar e tratar, e como o tratamento é com corticoide em altas doses, ela não quis tomar o corticoide para não ir para o campeonato, então ela ganhou de brinde, de malcriação, por não fazer o tratamento, ela ficou com a sequela. Mas eu fiz. Né? Mas fez o campeonato e ganhou a medalha de ouro e tudo bem, né? Quer dizer, ou seja... Você falou que as mulheres é que são mais acometidas. No caso de uma mulher portadora de esclerose múltipla, ela pode engravidar? Pode.
Então, na verdade, a gente sabe hoje mesmo que o sistema imunológico fica de sobrealerta na gestação. Então, como o sistema imunológico distrai a atenção para a gestação, a portadora de esclerose múltipla durante a gestação, a grande maioria delas, acima de 90%, tem uma gestação extremamente benigna em relação à esclerose múltipla. Existe uma pequena porcentagem que tem uma manifestação grave, mas é muito pouco mesmo. Perde 7% dos pacientes, não chega a 10%, que tem uma manifestação grave, e a gente tem tratamentos específicos que a gente pode fazer dos surtos durante a gestação, mas a grande maioria passa a gestação como se não tivesse esclerose múltipla. Doutora, acho que o nosso tempo está terminando e eu queria que você falasse para as pessoas, já que nós estamos no mês de conscientização, hoje, mesmo devido à pandemia, a gente sabe que não está podendo ter as palestras que costumam acontecer, mas hoje o que está sendo feito de apoio aos pacientes com esclerose múltipla aqui na nossa região? Na verdade, nós temos duas associações de portadores de esclerose múltipla, que é a Alçapem, que a Beth é vice-presidente, tem a PEMBS, que também é uma outra associação. As duas são muito ricas no apoio aos pacientes. As duas têm, durante esse período todo, feito diversas lives, nos convidando, a mim e a doutora Andréia, nós temos participado. Nós, enquanto médicos, estamos fazendo, os congressos continuam acontecendo, porém via web. Então, nós estamos fazendo essas compilações. Esse é o mês da conscientização nacional da esclerose múltipla. Vale a você que está me assistindo. Se você tiver um quadro de qualquer dessas manifestações neurológicas, seja um formigamento, uma fraqueza, uma perda de equilíbrio, uma dificuldade para engolir, um problema visual, uma fadiga sem sentido, que vem do nada, procure um neurologista, vá procurar um médico, explique o que você tem e saiba, tenha isso como consciência. Esclerose múltipla diagnosticada não é um diagnóstico de morte, é um diagnóstico de cuidado que você tem que tomar, e diagnosticou a doença, entre com tratamento. E vida normal. Vida normal. Beth, eu queria que você deixasse um recado para aquelas pessoas que são portadoras, que infelizmente acabam se escondendo atrás da doença. E as que estão nos assistindo são portadores. Venha para fazer uma atividade física, porque você vai ganhar autoestima, você vai ganhar um condicionamento, não vai ficar sedentário, porque você pode tudo. Não é porque nós estamos nas condições de deficiente ou com algumas sequelas que não podemos nada. Você pode sim, basta você querer. A pessoa principal que pode te levar a tudo isso é você mesma. Então, vem e vamos ser felizes. Agosto laranja para todo mundo. Obrigada mais uma vez por atender a gente aqui, Rosana, Beth, duas amigas queridas. E na próxima semana eu volto, já sabe. Quer rever essas outras matérias? O endereço está aparecendo no seu vídeo. Clica lá, acompanha nossas redes sociais e nosso encontro na próxima semana, nesse mesmo horário, para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.